Em clima de Olimpíadas, vamos falar um pouquinho sobre o que difere atletas profissionais e atletas recreativos ou até sedentários. Primeira coisa que vai ser muito diferente, e acredito que seja óbvia para a maioria aqui, é o gasto calórico. Um atleta profissional tem um gasto calórico muito elevado. Então a gente vê aqui algumas médias, lembrando que são médias, tá, pessoal? De gasto calórico, olha só, em repouso, resting aqui. 1 caloria por minuto que a gente gasta, né? Dormindo, vendo TV, ali deitado, tá? Ali quando a gente pega atividades um pouquinho mais leves, dirigindo, cozinhando, 3 a 5 calorias por minuto, quantidade extremamente baixa. Atividades leves, uma caminhada aqui a 3 a 5 km por hora, 5 a 7 calorias por minuto. A esquerda aqui é quilojoule, tá? Uma unidade de medida que a gente não usa de uma maneira costumeira aqui no Brasil. Atividades mais moderadas, né? Uma corridinha mais leve aqui, 7 a 8 km, né, por hora. Olha aqui o gasto calórico, 7 a 9 calorias por minuto. Já mais do que dobrou aqui, né? Então olha a diferença se você faz 1 hora do teu dia nisso daqui, tá? Então 7 calorias por minuto, né? Isso aqui vai depender do peso da pessoa também, tá, pessoal? Né? Isso aí fica para um outro vídeo, né? Mas obviamente quanto a pessoa é mais pesada, o gasto calórico é maior, tá? Mas aí você tem uma diferença aqui que pode chegar, se você está correndo ali 8 quilômetros, você pode chegar ali em 400, 500, 600 calorias, a depender do teu peso, tá bom? Uma corrida ainda mais rápida, olha só, 9 a 13 quilômetros. Quando temos uma corrida ainda mais rápida, um ciclismo mais rápido, por exemplo, né, 22 milhas por hora, ou 35 km por hora, olha como aumenta o gasto calórico. O atleta, ele não só chega mais facilmente nesses valores, mas aqui também ele consegue fazer isso por mais tempo, mais frequência. Tempo assim no sentido de, o atleta de corrida ele não vai correr só meia horinha por dia, né, na maioria dos dias. E às vezes ele vai ter uma frequência de treinos na semana muito maior. Então o principal ponto aqui é o gasto calórico. Tem uma adaptação. Tá? Hoje, por exemplo, se eu estou correndo 8 km por hora e aí eu tenho um gasto X, ao longo desse processo de adaptação, eu vou melhorando minha performance e aí eu consigo até poupar mais energia, consigo gastar um pouquinho menos. Mas não é uma questão tão significativa assim, porque o meu metabolismo ele melhora, meu metabolismo ele lida melhor com a gordura e com o carboidrato que eu consumo. Então, ao mesmo tempo que eu poupo um pouquinho mais de calorias, ao invés de gastar 500, gastei 470, 480. Essa diferença não é tão significativa. Eu consigo lidar melhor com a glicose, com a gordura que entra no meu organismo. Aqui a gente vê que o atleta, a capacidade de VO2 dele é maior, né? VO2 ali, né, é uma medida que vai avaliar entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, tá? Isso aqui é muito individual. O meu VO2 é diferente ali do teu. Então, se eu sou uma pessoa pouco treinada e você é uma pessoa muito treinada, muito bem treinada na corrida, por exemplo, né? Aí a gente vai estar lá numa corridinha de 9 km por hora. Para você vai estar mais tranquilo. Você vai falar, isso aqui tá, 60% do meu VO2 máximo. O meu vai estar 75%. Vai estar muito puxado, mais puxado para mim. Porque você está mais bem adaptado. No entanto, quanto mais alto o VO2 máximo, que se lembrando que isso é individual, e a manutenção disso, maior o nível de degradação do glicogênio que o atleta, no caso, vai ter. E o atleta, em geral, ele tem mais ciclos, a depender das modalidades, obviamente, né? A gente está falando de uma maneira mais generalizada, mais ciclos de treinos com VO2 ali mais elevado, né? Até 120% ali, mais intermitente, né? Que é mais difícil manter. Então ele tem mais ciclos disso, né? Enquanto que uma pessoa ali que vai fazer a sua academia, né? Vai fazer musculação e cardio ali 4 vezes por semana, realmente fica mais aqui, né? 60%, 65%, né? Até uns 70% aqui. Então o atleta geralmente acaba tendo mais ciclos aqui, também pela questão de prescrição do treino, que vai depender obviamente de cada modalidade, mas também pelo nível ali de frequência que ele faz esse treino. Então não é só a prescrição que vai falar, hoje é um treino mais intermitente, né? Mas também pelo nível, pela frequência ali que ele faz, que costuma ser maior na semana, né? Não é tipo 4 horas por semana, 5 horas por semana, né? Até que treina ali às vezes 3 horas por dia, 6 vezes por semana, dá 15, 16, 18 horas. Os atletas, no geral, eles têm um nível de glicogênio maior, né? Aqui, ó, esse azulzinho, tá? Do que a população mais sedentária. Então aqui a gente está vendo uma média, tá, gente? Vai depender do peso da pessoa, do volume muscular, né? Que aqui é o glicogênio muscular, né? Ó, tá? A gente está vendo aqui um volume de 150, né? Que é uma unidade chamada milimol por quilo de peso seco. Esse DW, né? É dry weight, peso seco. Tá? Então a gente tá vendo umas 150 de diferença, coisa pra caramba, mais 30% aqui. E isso é legal pro atleta, porque ele tem uma reserva maior de glicogênio para ele usar quando ele tá no VO2 ali mais elevado. E aí, como eu falei pra vocês, o atleta ele lida melhor com carboidrato na dieta. Por quê? Porque ele tem mais
ali degradação de energia e de carboidrato, tá treinando pesado, tá degradando glicogênio. Legal? Só que como você teve uma boa degradação de glicogênio, que seria esse verdinho aqui, né, ou até exaustão, né, se ele treinar mais pesado ainda, esse carboidrato que entra na dieta, ele tem menos disponibilidade para formar gordura. Por quê? Porque ele vai fazer principalmente energia, né, e repor esse glicogênio aqui, que está vermelhinho, né, ele vai repor pro nível aqui azul, tá? Então um atleta, ele lida melhor com carboidrato na dieta e com a gordura também. Porque no músculo desse atleta, nós temos o que a gente chama de, fazer em verdinho, triglicerídeo intramuscular, ou seja, gordura dentro do músculo, tá? Então no músculo desse atleta a gente tem isso aqui. E aí, quando ele também está treinando, ele também está usando esse cara como fonte de energia. É uma fonte ali bem predominante, né? Chega a representar 25% do gasto calórico. Ali, na verdade, gasto calórico não, do uso de gordura durante o treino. Então, na hora que entra mais gordura na dieta, né? Aqui é a gordura da dieta, tá? Esse vermelhinho é a gordura corporal. É o carboidrato formando gordura corporal. Essa via é limitada, o carboidrato forma gordura corporal, porque a predominância é fazer energia, ali para você não cair duro, né, para os neurônios, para as hemácias, enfim, e também repor o glicogênio. Mas a gordura da dieta, quando estamos falando de atleta, também é mais voltada para repor o tecido intramuscular. E no atleta é bom. No sedentário já não é tão bom assim, porque ele não degrada tanto, né, então vai acumulando mais. Mas no atleta, como no dia seguinte ele vai treinar de novo, aí vai diminuir, né, esse triglicerídeo intramuscular, correto? E aí depois entra a gordura, né? E ela repõe. Então isso também é uma vantagem, a maneira como esse atleta lida, né, com esses macronutrientes. Aqui a gente está avaliando a ingestão de carboidrato pós-treino. E como eu falei, o atleta às vezes ele treina mais de uma vez no dia. Então, hoje eu tenho corrida, hoje eu tenho um treino intermitente de corrida e daqui 6, 7 horas, né, ou daqui 5 horas, eu vou fazer um treino de perna, fortalecimento. Repor esse glicogênio na minha perna após o treino de corrida é bem importante. Então, para o atleta, uma grande questão que entra na nutrição é a questão de timing. A questão do tempo dos macronutrientes. Então, para a maioria das pessoas, não vai fazer diferença. Vamos falar que eu tenho 2, aqui 3, 4 refeições, né? A distribuição de carboidrato por si não vai ter tanta diferença assim, né? Então, vamos falar que eu coloquei na dieta 200 gramas de carboidrato, tá? Aí eu coloco 50 gramas em cada refeição. Não vai fazer tanta diferença. Só que para o atleta, vai fazer. Vou falar que para esse atleta, tem que trabalhar com mais carboidrato, né? 300 gramas. Tá? E aí ele vai treinar aqui depois do treino 1, vai comer depois do treino 1, vamos falar que é de manhã esse treino 1, né? Então tá o treino 1 aqui, esse primeiro 1 aqui é a refeição, tá? Esse 1 que eu circulei é o treino. E depois o treino de perna dele, o treino 2 vai ser aqui, entre a refeição 3 e 4. É mais legal eu concentrar uma boa parte do carboidrato aqui, ao invés de apenas dividir, né? Se eu fosse dividir ia dar 75 cada refeição, né? 300 gramas, dividido por 4, 75. Aí na verdade eu posso mudar isso, por quê? Porque pós o treino, olha só, a síntese de glicogênio 4 a 6 horas pós exercício. Eu tenho esse intervalo entre o treino 1 e o treino 2 para repor essa síntese de glicogênio, que nesse período é mais significativa. E aí eu posso usar mais ou menos 1 a 1,2 grama quilo de peso. Então se esse atleta tem 80 quilos, né, aqui por hora, daria mais ou menos 80 gramas por hora. Tá? Vamos falar que teve um intervalo de 6 horas aqui. Ele não é que ele precisa ficar comendo a cada hora, tá, gente? Então ele pode fazer 2 refeições e aí concentrar esse carboidrato, né, nessas 2 refeições. Vamos falar que foi meio-dia e às 15 ele vai treinar de novo às 17. Né? Não precisa ficar comendo meio-dia, 13, 14, 15, 16. Não, né? Pode deixar em 2 refeições. Mas você concentra um pouquinho mais. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. 50, 50, né? Carboidrato. Sem uma, sem outra, né? Deu 200 gramas de carboidrato, que nesse caso não chegou no limite que eu poderia colocar. Mas só para vocês entenderem um exemplo, porque esse limite que eu poderia colocar vai depender da dieta, né? Do cálculo de calorias, né? Do quanto que eu vou usar de proteína, da fase ali, se quer perder mais peso, se quer manter, se quer ganhar mais, enfim. Mas só para vocês entenderem como que varia, né? Não só na quantidade de carboidrato, mas na distribuição, porque nesse dia eu tenho que repor o glicogênio da perna dele para que o treino dele seja mais eficiente no treino à noite, no final da tarde ali.
Tá? Para terminar, o atleta tem um gasto calórico maior, né? Uma parte do gasto calórico é definido pela proteína. Em termos relativos, a proteína não é um combustível tão importante assim. Durante o exercício prolongado, a proteína ela é bem inferior a 5% do gasto energético. Então, você treinou 1h30 uma corrida. Você fez, sei lá, 15 km. Vamos falar que você gastou 1.000 calorias, vai. Só para deixar um número mais exato, né? A proteína vai representar cerca de 50 calorias isso daqui. Né? Se a gente for pensar em gramagem, pessoal, vai dar 12 gramas, 12,5 gramas de proteína. Ela só vai ser mais elevada se eu estiver trabalhando com uma dieta, né, o uso da proteína com muito baixo carbo. Nesse caso, um baixo carbo para esse atleta poderia falar menos que 3 gramas quilo, né, menos que 2 gramas quilo, por exemplo. Tá? Então, somente em condições extremas, quando a disponibilidade de carboidrato é limitada, após algumas horas de estimulante, aí a contribuição da proteína pode chegar a um aumento ali de até 10%. Então aí é das 100 calorias, né? Mas quando a gente trabalha com menos carboidrato, geralmente a gente aumenta um pouquinho mais a proteína na dieta para prevenir isso. Isso, no atleta, né, também não é uma grande preocupação, porque a gente trabalha com mais calorias e raramente a gente faz low carb num atleta, né? Low carb que eu falo é uma low carb mais severa. Tá? Tipo, um atleta 100 gramas, por exemplo, de carboidrato, né? Um atleta de endurance, um atleta de força, natação, ciclismo, triatlo, enfim, né? Futebol, vôlei, basquete. Se a gente trabalhar só com 100 gramas de carboidrato, vai ser uma quantidade baixa. Então não é que não possa, é que vários estudos mostram que não é a melhor opção, né? Quando a gente vai falando de prática baseada em evidências, tá? Mas aí, o atleta ele tem guidelines para maior gestão proteica, dependendo do tipo de esporte, né? Tem esporte que vai indicar, né? A RDA, necessidade para a população, é 0,8 gramas quilo de proteína. Tem esporte que vai indicar 1,2, né? Tem esporte que indica até 2,0. Fisiculturismo não é considerado um esporte, tá? Isso não sou eu falando, né? São as considerações ali, né, de comitês esportivos. Mas o fisiculturismo dá para passar de 2,0 sim, tá? Ainda mais nas fases pré-contest. A ingestão proteica do atleta acaba sendo maior, mas também tem uma grande variação, né, do que a RDA, o recomendado para a população, de 0,8. Mas hoje em dia, raramente a população fica nisso, tá? Hoje em dia a população consome mais proteínas do que isso, né? Mas também consome excesso de gordura, carboidratos, enfim. O atleta, ele faz mais síntese proteica muscular, porque ele degrada, ele sintetiza mais ali através ali dos estímulos pós-treinamento. E ele também acaba fazendo mais degradação proteica muscular, porque o treino ele é catabólico. O treino está degradando o músculo, não muito igual a gente viu, né, aqui, tá? Mas no geral ele faz mais síntese e degradação também. Ele faz uma reciclagem, né, da proteína, né, das fibras musculares um pouquinho maior. Só que não há estudos mostrando que a gente tem que trabalhar sempre com proteína muito elevada no atleta. A gente sobe mais a proteína quando a gente diminui a energia ou diminui o carboidrato na dieta, tá bom? Então é só pra gente entender melhor que é meio que um mito isso de que atleta tem que fazer uma dieta muito mais rica em carne vermelha, né, em carne branca, enfim. Tá? O corpo se adapta e lida melhor com essa proteína. Então tem recomendações para uma gestão maior que a guideline? Tem, vai depender do tipo de esporte. Mas ainda assim não quer dizer que a gente vai chegar muito nos valores 2,0 ou acima disso. Pelo menos nas fases onde a dieta está normal ou até hipercalórica. Ok? Então aqui a gente viu meio que o básico do básico, né, as diferenças de montagem de dietas para atletas e não atletas. E isso vai total de calorias, total de carboidrato e reposição de glicogênio, timing, e entender que a proteína não é uma, que geralmente é o que o pessoal mais se preocupa, né? Não é uma coisa que vai fazer tanta diferença quando a gente percebe, né, que as pessoas não atletas já consomem bastante proteína. Então não tem uma diferença tão absoluta entre os números de atletas e não atletas. Foque mais no consumo calórico, no timing de carboidratos para essa reposição de glicogênio quando necessária e, consequentemente, isso já vai equilibrar melhor a forma como o corpo do atleta lida com a proteína, evitando que ela vire tanta energia assim e vá ali necessariamente, né, recuperar o músculo, ok? Então é isso, estou encerrando aqui. Muito obrigado, deixem ali um comentário, me falem se estão gostando, estou sendo mais frequente aqui no YouTube, me falem o que estão achando do conteúdo, me reforcem, né, e me ajudem também a novas ideias para criar conteúdo aqui para vocês, beleza? Até o próximo vídeo.